O governo federal anunciou nesta quinta-feira o congelamento de 31,3 bilhões de reais do orçamento de 2025 para cumprir o limite de gastos do arcabouço fiscal e também a meta que foi fixada para este ano. Além disso, o Planalto revelou que vai aumentar o imposto sobre operações financeiras para reforçar a arrecadação. Segundo a equipe econômica, esse contingenciamento poderá ser revertido ao longo do ano caso o governo obtenha novas receitas, mas revelou também que novas medidas poderão ser tomadas. O congelamento bilionário vai afetar os gastos discricionários, que incluem despesas de custeio da máquina pública e também investimentos públicos. Você, Cristiano Beraldo, o congelamento que supera a casa de 30 bilhões de reais e o aumento do IOF. Várias empresas penalizadas com aumento de imposto, inclusive quem precisa comprar moeda em espécie para viajar para o exterior também vai pagar mais imposto, né, Beraldo? Pois é, Caniato, o IOF é um imposto presente em diferentes operações financeiras e ele fica ali servindo desse apoio, né, para o governo incompetente, não consegue aumentar a arrecadação a partir do aquecimento da economia. Então ele vai sempre colocando a mão no bolso dos brasileiros e das empresas que operam no Brasil utilizando esse subterfúgio. E está aí o IOF agora sendo usado para tapar buraco da incompetência do governo. Esse bloqueio de 31 bilhões de reais, que são quase aí, pouco mais de 5 bilhões de dólares, representa um governo que sai por aí pelo mundo falando que o Brasil é um grande país, está num momento maravilhoso, que nunca teve tão bem, gerando emprego, gerando renda, tudo é uma maravilha no Brasil, conforme o discurso oficial dos representantes do país em viagens que custam centenas de milhões de reais, que nós, o povo brasileiro, paga para que mentiras sejam proferidas. Então, como é que agora se sustenta essa conversa? Eu fico pensando aqui, Caneta, imagina o representante do governo chinês que vai ao Brasil tratar de colocar o TikTok na linha. Imagina quando ele chegar, depois de ouvir aquelas maravilhas sobre o Brasil, vai chegar em Brasília, vai começar a se informar ali na embaixada chinesa, ler os jornais locais, aí vai ver, mas está contingenciando 31 bilhões de reais para tentar pagar as contas de um país que não está entregando nada à sua população. Pois isso não deve ser o mesmo país, ele vai achar que pegou o avião para o lugar errado. Mas não, aí ele vai se dar conta das mentiras que são contadas sobre a realidade brasileira. Caniato, este tipo de valor, a China investe em um único projeto num país remoto qualquer, não estou falando nem do próprio país da China, porque ela vai fazendo investimento em outros países, como quer fazer no Brasil, para poder se apropriar das infraestruturas estratégicas de outros países. E nós estamos aqui procurando cada moedinha no bolso de cada brasileiro para poder tirar absolutamente tudo que cada um tenha para entregar. Eu olho para o governo brasileiro, Caniato, e é aquela cena do ladrão que com uma arma em punho, apontada para a cabeça da vítima, ele vê o celular, dá o celular. Aí quando a pessoa vai pegar o celular, ele vê o relógio, agora tira o relógio. Aí quando vai tirar o relógio, vê que tem aliança, agora me dá aliança. Aí a pessoa se mexe, não, agora me dá o cordão, agora me dá a bolsa, agora me dá isso, agora me dá aquilo, deixa a pessoa pelada. Porque tudo que ele vê, ele quer. Assim é o governo brasileiro. E nós vamos ficar despidos, sem absolutamente nada, e o governo não vai resolver absolutamente nenhum problema que ele precisaria resolver. Então essa é a dinâmica que tem. É o que nos cabe, Caniato, pagar imposto. Acordem cedo, trabalhem muito para pagar muito imposto e financiar o governo incompetente que temos hoje no Brasil. Aumento do IOF vai incrementar a arrecadação e esse congelamento de mais de 30 bilhões de reais em despesas. Você, Kriegner, suas avaliações e apontamentos em relação a esse anúncio feito na tarde de hoje. A conta chega, Caniato. Não adianta ficar iludindo ou tentando fazer um governo com base em narrativas, né? A gente vê que esse governo tem se especializado em narrativas para justificar novos investimentos, novos gastos e novas empreitadas aí, mascarando os buracos que o brasileiro consegue ver no seu dia a dia.
porque a conta já não está fechando para o brasileiro, que cada vez mais está pagando mais pelos mesmos produtos e estão podendo comprar menos, mas ao mesmo tempo também não fecha para o Brasil. Como é que no momento em que a própria pasta, né, e aí a gente precisa fazer essa análise, o Ministério da Fazenda tem se comprovado completamente incapaz de negociar com as demais pastas do governo federal, em especial com o Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados. O Ministério da Fazenda parece que bate na porta ali dizendo, olha, vamos ter que fazer um corte, vamos ter que reduzir, vamos ter que fazer isso, fazer aquilo, e ninguém escuta. Aliás, não só não escutam, mas fazem exatamente o contrário. A gente já falou dele aqui hoje, né? Mas vamos trazer aqui o ex-ministro Carlos Lupe, que quando o ministro Haddad bateu na sua porta para dizer de cortes e redução no seu orçamento, ele disse, olha, se cortar da minha pasta, eu tô fora. E o que aconteceu? Ele permaneceu no cargo e aí nada foi cortado da pasta dele, ou seja, não atrapalhou os belos destinos aí que ele tinha para os recursos que ele recebeu. Essa é a grande preocupação do brasileiro, que olha para isso e fala, peraí, é só na minha casa que eu preciso fazer os ajustes? Ninguém faz ajuste lá em Brasília? Pelo contrário, só aumentam os gastos. A gente está vendo votação do aumento agora do reajuste do salário de servidores públicos federais. Servidores públicos federais, que eu não quero fazer aqui juízo de valor se merecem ou não merecem, mas fato é que foi dado um aumento em 2023 e não são os servidores menos bem remunerados aí do nosso país. Então, já foi feito esse reajuste. Nós tivemos a votação e aprovação entre os deputados do aumento do número de novos deputados federais, mais 11 deputados, totalizando aí 60 milhões por ano de gastos que vão ser colocados. Aí o presidente vem a público dizer, o presidente da Câmara vem a público dizer que isso não vai onerar ainda mais o cidadão, porque vão ser feitos ali reajustes, uma reorganização do orçamento. Então quer dizer que nós tínhamos 60 milhões de reais ali sobrando, que não estavam sendo aplicadas em nada, em nenhuma outra área interessante, porque agora ela pode facilmente ser retirada de um balde e colocado no outro sem problema algum. Ou seja, tem dinheiro lá dentro de Brasília, tem dinheiro lá dentro da Câmara dos Deputados que está sendo usado de uma maneira leviana e qualquer hora você pode aplicar de um lado para outro. Então, esse dinheiro poderia ser melhor aplicado. Nós temos gastos excessivos, nós temos um desequilíbrio fiscal e um total descompromisso com o ajuste fiscal. É isso que tem causado instabilidade para o investidor, instabilidade para o mercado, em especial, trazido também preocupação para o brasileiro. E aí a conta chega. Vai ter que fazer o congelamento, vai ter que fazer não só o congelamento, vai ter que fazer também corte. Não adianta só congelar, contingenciar, dar os nomes bonitos, vamos precisar fazer corte. Agora, será que esse governo vai fazer corte em ano de eleição? Eu acho que não. Essa é a cobrança de muitas pessoas, né? Por que não diminuir a máquina, né, Mota? Tornar a esplanada dos ministérios talvez mais enxuta, mais eficiente, fundir ministérios. Se alguém já fez isso, não é impossível, né, Mota? Mas a equipe econômica no dia de hoje disse que essas medidas foram necessárias em razão do aumento nas despesas com benefícios previdenciários. Houve um avanço aí de mais de 16 bilhões de reais, Mota. Olha, salvo engano, o orçamento do governo federal é de 5 trilhões com T, 5 trilhões e meio. Vocês sabem o que significa 31 bilhões? 0,5% do orçamento. Se você, caro espectador, caro ouvinte, acha que é pouco, é porque é pouco mesmo, não é nada. Agora, percebam essa história do IOF como é irônica. O IOF é um imposto que incide sobre operações financeiras, como empréstimos, por exemplo. Então, se você vai pegar um empréstimo agora no Brasil, você vai pagar juros. Os juros que o governo paga são de 14,75% ao ano. Lógico, quando você vai no banco pegar um empréstimo, os juros são várias vezes isso. Eu nem tenho a mínima ideia quanto é que está os juros de um empréstimo, mas é uma fortuna. O governo vive reclamando dos juros altos e querendo abaixar, dizendo que os juros precisam ser reduzidos. Agora o governo vai aumentar o imposto que incide sobre o empréstimo dos juros altos.
Compreenderam, companheiros, a lógica aqui do governo? E aí a gente tem que ver o que o ministro diz, né? O ministro deu uma declaração dizendo que o aumento do IOF e essa contingência aí vai permitir ainda este ano, com a ajuda dos matemáticos e dos economistas, mas principalmente de Deus, a redução dos juros. Ora, com o tipo de matemáticos e economistas que o governo tem, só mesmo operando um milagre. Agora, tem esse questionamento feito pelo Kriegner, que também é amplamente discutido entre aqueles que defendem um Estado mais eficiente, mais enxuto, né, Beraldo? Que há outros caminhos para você reduzir despesas e tentar ajustar o orçamento, que é cortar na própria carne. Agora, dificilmente você vê uma agenda desse tipo em uma administração progressista. Mas você não acha que há um conflito entre aqueles que tocam o governo e as dificuldades impostas pela atual administração? Porque talvez quem esteja na cadeira da presidência da República ainda esteja preso aos anos 2000, né? Achando que talvez aquela safra maravilhosa do agronegócio pudesse impulsionar aquela administração. Os tempos mudaram, né? As coisas funcionam de forma diferente. Talvez nós tenhamos algumas figuras mais antenadas e conectadas com a realidade no Ministério da Fazenda, mas assim, pouco podem fazer, né? Segue o chefe. O mundo mudou, Canhato. Naquela época em que o mundo passava por um período de grande prosperidade, os incompetentes eram perdoados e se beneficiavam. O Brasil, ele usufruiu de um momento em que o mundo perdoou as suas incompetências. E ficamos com a sensação arrogante de que se estava fazendo tudo certo no Brasil. Passado o tempo, se descobriu que naquele período em que se dizia que o Brasil estava voando enquanto havia um tormento, um tsunami financeiro em alguns países, em razão da crise de 2008, mas a China crescia fortemente, colocou muito dinheiro no Brasil. Depois o Brasil foi visto por um período de turbulência em mercados mais maduros, foi visto como uma alternativa para investimentos, então recebeu muito dinheiro de fora. Mas a gente tem que perguntar o que aconteceu com esses investidores. Quantos desses investidores de longo prazo ficaram felizes com os seus investimentos? Quantos desses investidores continuam recomendando o Brasil para outros investidores quando eles têm que lidar com problemas do judiciário, quando eles têm que lidar com problemas trabalhistas, quando eles têm que lidar com problemas tributários? Será que alguém leva uma boa experiência de investimento de longo prazo no Brasil? Não, não leva. Isso é um fato concreto. Não há o que se discutir sobre isso. Portanto, agora que o mundo não passa por esse momento de abundância, de dinheiro à vontade, o Brasil tem que mostrar qualidades que ele não tem. Só que para chegarmos num ponto de termos qualidade para mostrar, Canhato, não adianta querer corrigir o que existe hoje, porque o que existe hoje existe para garantir esquemas do tipo que roubam aposentados de INSS. A ineficiência brasileira, ela é propositalmente programada para que nesta ineficiência oportunidades sejam criadas para os sanguessugas do sistema, que alimentam aqueles que garantem a manutenção do caos administrativo no Brasil. Portanto, se quisermos realmente ver o Brasil corrigir as suas deficiências e se preparar para o futuro, temos que começar de novo. O Estado brasileiro tem que ser concebido a partir do zero. A forma de administração do dinheiro público tem que ser redefinida. O pacto federativo que tira dinheiro de São Paulo, de um Estado que investe, que cria um ambiente favorável às indústrias, à prestação de serviço, investe em sua infraestrutura. O dinheiro sai de São Paulo e vai financiar estados que há décadas se encontram nos piores índices de desenvolvimento humano, de segurança pública, de educação e etc. Eles são premiados pela incompetência.